Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a vida de John Hus e o medievo, para a gente se localizar. O período em que John Hus viveu foi durante o ano 1369 a 1415 depois de Cristo. Ele teve, quando faleceu, ele tinha 46 anos, tá? Agora vamos adentrar sobre a questão do contexto daquela época, sob o ponto de vista político, certo? Os lugares que Rush viveu faziam parte na época do Sacro Império Romano. Posteriormente, ele também foi denominado Sacro Império Romano Germânico. O cargo de imperador romano sagrado era tradicionalmente eletivo, embora frequentemente controlado por dinastias. Os príncipes eleitores alemães, ou seja, os nobres mais altos do império, geralmente elegiam um dos seus pares como o rei dos romanos. E mais tarde ele seria coroado como imperador pelo Papa. Tá? O império nunca alcançou a extensão da unificação política formada na França, evoluindo em vez disso para uma monarquia eletiva, descentralizada e limitada, composta por centenas de subunidades, como principados, ducados, condados, cidades imperiais livres e outros domínios. O poder do imperador era limitado e, apesar dos vários príncipes, senhores, bispos e cidades do império serem vassalos que deviam a obediência ao imperador, eles possuíam também uma extensão de privilégios que lhes conferiam independência de fato em seus territórios. Tá? A sociedade se dividia em três grupos sociais: o clero, os, que seriam no caso os quioro, os nobres, que seriam os que guerreiam, e os camponeses, aqueles que trabalham. Os senhores feudais eram possuidores de grandes porções de terras, ou seja, eram, digamos assim, latifundiários. E com a queda do Império Romano ocorre uma migração das pessoas que viviam nas cidades para o campo, no qual encontram nos feudos um lugar para se subsistirem e adquirirem proteção por parte do seu senhor. Em troca, tornam-se servos dele, trabalhando em sua região de domínio. Os nobres que viviam no feudo desempenhavam a função de protegê-lo militarmente como cavaleiros. Agora, a gente abordando sobre o contexto da época sob o ponto de vista econômico, a economia no território em que Reis habitava, assim como a maior parte da Europa Ocidental, era basicamente de subsistência, ou seja, predominantemente agrícola e pecuarista. O domínio da terra era um dos fatores mais importantes e um dos artigos mais valiosos. Apesar disso, realizavam-se também transações e trocas de mercadorias com outras regiões, como exemplo com o Império Romano do Oriente, ou seja, o bizantino, o mundo muçulmano e além de artigos de luxo e especiarias com o Extremo Oriente, como por exemplo a China. Nesse sentido, algumas cidades italianas, como Gênova e Veneza, ou seja, o eixo mediterrâneo, e além de algumas cidades do norte da Europa, denominada de Liga Hanseática, seria, digamos assim, o eixo nórdico, foram destaques no desenvolvimento de um comércio mais pujante, em que tinham os navios, né, as rotas marítimas, como importantes instrumentos para a locomoção dos produtos. Observa-se o surgimento de uma nova classe na sociedade, denominada burguesia, que seriam, no caso, comerciantes e prestadores de serviços, e com ela o desenvolvimento de núcleos urbanos, que começa a rivalizar com a nobreza quanto à influência na sociedade. Vamos também falar agora sobre o contexto daquela época religioso.
O período medieval europeu destaca-se pelo seu teocentrismo, que seria, no caso, uma teoria que coloca Deus no centro de todas as coisas, né? Observamos o desenvolvimento de ideias ou conceitos quanto aos poderes desempenhados pelos políticos, que seria o poder temporal, e pelos religiosos, ou a igreja, poder, que seria, no caso, o poder espiritual, bem como a disputa de poder e influência entre as duas classes na sociedade. Exemplo desse embate, digamos assim, a gente pode lembrar do rei Henrique IV e do Papa Gregório VII, né? O episódio ali com a Dictatus Papae em 1075, né? Houve ali um conflito entre essas duas partes. A Igreja Romana era a dominante na Europa Ocidental, mas em outras regiões no mundo, outras instituições desempenhavam maior influência, como a Igreja Oriental Ortodoxa, né? A gente pode também se lembrar do Grande Cisma do Oriente, em 1054. A gente também pode se lembrar de outros grupos, como o Etíope, o Assírio, dentre outros, né? O líder da Igreja de Roma era o Papa, e constata-se um alto grau de hierarquia em sua organização, com a sua liderança ou oficialato desempenhado, e além do seu líder pelo cardeal, que seria no caso um bispo, um primaz, que era bispo também, o arcebispo, o padre, ou então o padre também é considerado como um presbítero, né? E, por fim, o diácono. Então, nesse sentido, a gente vê uma hierarquização bem considerável, né, na organização da Igreja de Roma. Os documentos pontifícios referem-se aos documentos e decretos realizados pelo Papa, tratam de assuntos diversos, como doutrinários, disciplinares, governamentais, dentre outros. Possuem diferentes nomes, como bula, carta encíclica, constituição, exortação, carta apostólica e outros, né? Acontece também nessa igreja os concílios, que são reuniões dos cardeais, bispos, arcebispos, com o intuito de decidir os caminhos da igreja relativos a aspectos administrativos, religiosos e políticos. Nos séculos XIV e XV, muitos papas apresentam características pagãs, como nepotismo, maquiavelismo e imoralidade. Vários deles, aliás, não tinham sequer vocação sacerdotal. Vamos falar então agora sobre o percurso, né, da vida de John Hus. Como a gente estava falando, nasceu em 1369. Ele ingressou na Universidade Carolina de Praga em 1390. Ele conclui seu bacharelado em artes em 1393, seguido do mestrado em 1396, e fez os votos de sacerdote pouco tempo depois, em 1400. Durante esses anos, Hus experimentou uma conversão evangélica, embora não sejam claros esses detalhes. Como resultado de sua conversão, ele adotou um estilo mais simples de vida e manifestou mais interesse por seu crescimento espiritual. Em 1402, Hus é nomeado pregador da Capela dos Santos Inocentes de Belém, em Praga. No mesmo ano, foi empossado como reitor da Universidade Carolina de Praga. O imperador Venceslau IV e sua esposa, Sofia, escolheram Hus como confessor e lhe deram apoio. Nos círculos universitários, Hus conheceu a obra de John Wycliffe, que era um reformador inglês da Universidade de Oxford. Além de Wycliffe, outros escritores tchecos, como Matej de Janova e Jan Milik, também exerceram influência no desenvolvimento teológico de Hus. Nessa época existiam 3 papas e
para tentarem resolver esse impasse. Em 1409, realizado o Concílio de Pisa, no qual elegeram o Papa Alexandre V. Nesse mesmo ano, o novo Papa autorizou o arcebispo de Praga a proibir a posse das obras de Wycliffe e a pregação em vários locais, dentre esses o local em que Hus pregava. E por desobedecer a essa ordem e continuar a pregar em sua capela, Hus é excomungado em 1411. Ele continuou a atacar as políticas papais do Grande Cisma e a venda de indulgências. E explodiram motins em Praga, como a hierarquia eclesiástica. Sem apoio do rei e com o Papa ameaçando interditar Praga, Hus deixou a cidade em 1412 para morar no sul da Boêmia. Em 1414, com a promessa de salvo-conduto, Hus viajou para o Concílio de Constança, onde foi preso e julgado por heresia. Recusou-se a reconhecer que as acusações contra ele fossem verídicas, a não ser que fossem comprovadas pelas Escrituras. Mesmo assim, foi condenado como culpado e queimado à estaca em 6 de julho de 1415. Vamos então agora abordar algumas questões e pensamento de John Hus. Começar falando sobre uma proposta de reforma. Na capela em que Hus ministrava, ele pregou a reforma eclesiástica nacional. Nesse sentido, outros tchecos queriam isso também desde os tempos do imperador Carlos IV. Seus sermões atacavam os abusos dos clérigos, especialmente a imoralidade e a luxúria. A própria decoração de sua capela servia de exemplo, em que as suas pinturas contrastavam o comportamento do Papa com de Jesus. Por exemplo, o Papa andava a cavalo, enquanto que Jesus andava a pé. E Jesus lavava os pés dos discípulos, enquanto que os pés dos papas eram beijados. Além disso, Hus revisou uma tradução tcheca da Bíblia e incentivou o uso de hinos congregacionais. Em pouco tempo, a sua capela se transformou no centro do movimento reformador. Outro assunto seria a influência das obras de Wycliffe sobre a vida de Hus. Ele nunca se tornou um discípulo de Wycliffe. Outros escritores tchecos, como Matej de Janova e Jan Milik, também exerceram influência em seu desenvolvimento teológico. Os interesses do inglês não eram os mesmos de Hus, que não se preocupava tanto com as questões doutrinárias, mas sim com uma reforma nas práticas da igreja. Sua teologia era uma mistura de doutrinas evangélicas e católico-romanas tradicionais. Ele particularmente nunca esteve de acordo com o que Wycliffe tinha dito sobre a presença de Cristo na ceia e continuou defendendo uma posição muito semelhante à transubstanciação, apesar de sustentar que tanto o vinho quanto o pão deveriam ser oferecidos ao povo na ceia do Senhor. Um outro assunto também seria o questionamento da autoridade papal. Ele acreditava que somente Cristo é a cabeça da igreja e seus predestinados o corpo. Cada membro, um membro desse corpo. Hus declarava que a autoridade final era a Escritura e que um Papa que não se conformasse a ela não devia ser obedecido. Isso era com poucas diferenças do que Guilherme de Ockham tinha dito, ao declarar que nem o Papa nem o Concílio eram infalíveis, mas somente as Escrituras. Um outro tema também seria a questão contra a venda de indulgências. O Papa João XXIII, que sucedeu a Alexandre V, entrou em guerra com Jadislau de Nápoles em 1411, e declarando que tratava-se de uma cruzada, e para sustentar esse conflito, promulgou a venda de indulgências. Hus contestou essa prática, primeiro por entender que uma guerra entre cristãos
dificilmente poderia receber o título de cruzada. E, em segundo lugar, disse que somente Deus perdoa pecadores por sua graça e ninguém pode querer vender o que vem unicamente de Deus. Por fim, a gente pode citar também da questão do Concílio de Constança, em 1415. Ele havia sido convocado para resolver a escandalosa situação de existirem dois papas ao mesmo tempo, um na Itália e outro na França. E em 1409 existiu um terceiro papa, em Pisa, na França, o chamado Grande Cisma, que durou de 1378 a 1417. E esse assunto tinha que ser tratado, né? Em nome da unidade da Igreja, o concílio afastou de seus cargos por diversos meios os três papas concorrentes, possibilitando aos cardeais elegerem Martinho V. Naturalmente, um concílio que restaurou a autoridade do papado não estava pronto a permitir que um rebelde questionasse tal autoridade. Com o comparecimento de Hus no concílio para se defender, ele foi acusado de heresia pelos seus ensinos e exigido a se retratar de seus erros e aceitar a autoridade do concílio. Por se negar a admitir que seus ensinos estivessem errados, foi condenado à morte e queimado vivo. Então, essas informações e questões que nós gostaríamos de falar sobre a vida de John Hus e o seu contexto no qual ele viveu. Então, que Deus nos abençoe, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau.